Boa tarde. Vamos à nossa aula de hoje de língua portuguesa. E hoje vamos falar do resumo. O resumo é a produção escrita a partir de outro texto, ou seja, de um texto-fonte, porém de forma reduzida, preservando a ideia central do autor. Seu objetivo é facilitar a compreensão de conteúdos e assuntos de interesse do leitor. Então, o resumo é isso. A gente observa ou estuda um texto e a gente reescreve esse texto, só que de forma reduzida e preservando as ideias do autor. Mas antes da gente começar a fazer um resumo, a gente precisa compreender o texto-fonte, que é o texto original de onde a gente vai fazer o nosso resumo. Aqui eu tenho um exemplo de um texto original, que é o texto de curiosidade de girafas. A girafa é considerada o animal mais alto do planeta. Então aqui, girafas é o título do texto, subtítulo, que é o assunto do texto, o parágrafo e o nome do autor, que aparece embaixo do texto, e a fonte do texto, ou seja, o site de onde ele foi tirado, que no caso é escolakids.com.br. Então, agora a gente vai explorar um pouco dos elementos que a gente acabou de ver aqui no texto. O título, né, que é a frase que chama a atenção e o interesse do leitor em relação ao texto. O subtítulo, que é o assunto que será abordado no texto. E o parágrafo. O parágrafo é a estrutura do texto que apresenta as informações ligadas ao título e o subtítulo. O parágrafo surge quando há uma mudança de assunto ou de tempo no texto. Um parágrafo deve se iniciar após o ponto final e começar sempre em letra maiúscula. Então, no parágrafo, são aquelas linhas que apresentam as informações do texto, né? Às vezes tem 4 linhas, 3 linhas, um parágrafo. E ele sempre começa quando muda o assunto ou o tempo do texto. Né? Então, quando finaliza uma palavra, uma frase, o texto, aliás, com ponto final, e depois parte para a próxima linha com uma pausa, é chamado de parágrafo. E aí a gente usa a letra maiúscula para começar a escrever nesse parágrafo. O autor é o nome da pessoa que escreveu o texto e a fonte é o local em que o texto foi retirado, jornal, livro, site ou revista. E toda vez que a gente faz um resumo, a gente tem que colocar no final a fonte, que é o local de onde a gente retirou o texto para fazer o estudo. Nunca pode esquecer isso, tá? Como produzir um resumo? Primeiro passo, selecionar o texto que será estudado. Então, o texto que a gente vai usar para resumir pode ser uma pesquisa, pode ser um livro, ou algum texto de interesse do aluno, ou um texto de curiosidade, qualquer texto, tá? E o segundo passo, é realizar a leitura e marcar com marca-texto os pontos importantes do parágrafo. Então a gente faz a leitura, a gente marca ou com marca-texto, ou com lápis, ou canetinha, cada parágrafo, para a gente compreender as informações de cada um. Então aqui eu tenho um exemplo do mesmo texto que eu mostrei lá no início, e já está marcado aqui, ó, de amarelo, de verde, de azul, cada parágrafo. Por quê? Porque nesse resumo eu fiz essas marcações e depois eu fiz o resumo do texto, tá? E aí o terceiro passo é fazer as anotações do assunto principal de cada parágrafo. Então, eu fiz aqui a leitura, as marcações, e agora eu anoto o que eu entendi de cada parágrafo. Notem que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. E o texto também tem 6 parágrafos. Então, eu fiz as frases conforme o que eu li no texto, conforme o que eu entendi do texto, tá? Quarto passo é produzir o texto usando as anotações como base. Então a gente vai pegar essas anotações de cada parágrafo e a gente vai produzir um texto em cima desse parágrafo que a gente anotou, conforme o que a gente entendeu. A gente vai escrever com as nossas palavras. É como se a gente estivesse reescrevendo o texto, só que com as nossas palavras e com menos conteúdo do que no texto, né? Porque a gente vai focar mais
nas partes mais importantes. E no 5, que é o quinto passo, reler o que foi escrito e se precisar corrigir a escrita de acordo com a concordância necessária. Então a gente pode, quando a gente terminar o nosso texto, a gente lê ele todo para ver se a escrita está de acordo, aliás, para ver se a escrita está de acordo, se tem algum erro para a gente arrumar, um erro de português, para a gente arrumar no texto, tá? Aí depois disso a gente pode digitar o texto ou expor, colocar ele no mural, né? Mas sempre tem que fazer a correção antes de colocar ele no mural ou digitar ou postar ele em algum lugar. Então aqui vou mostrar como ficou o resumo, né? Podem ver que ficou de forma bem mais reduzida do que o texto original. Eu até coloquei o texto original aqui para comparar. Esse foi o texto original, que já está com as marcações, e esse é o texto resumido com a ajuda das anotações. Pode perceber que o texto ficou bem menor do que o texto original, porque no texto original tem parágrafos que tem 7 linhas. No texto que foi resumido, tem parágrafo que tem 2, 3 linhas, no máximo 4 linhas. Então tem que ser assim mesmo, porque o resumo não pode ser um texto maior do que o texto original. Ele sempre é menor, tá? O resumo também pode aparecer em forma de mapa mental, que o mapa mental também serve para isso. Ele esquematiza o que a gente entendeu do texto, a gente coloca no mapa mental para ficar fácil de entender. E mapa mental foi o que a gente estudou no ano passado. Agora, esse ano, vai ser o resumo que a gente vai trabalhar. Agora eu vou deixar aqui 3 dicas para um bom resumo, para que vocês possam produzir um resumo. Que a primeira dica é a leitura, a gente tem que ler bem cada parte do texto e anotar, pode ser em folha separada mesmo, ou ali do lado do texto, o que a gente entendeu. E aí depois a gente parte para a escrita. Aí a gente pega essa anotação e transforma em um texto, tá? Então, agora mãos à obra, vocês vão produzir um texto agora em dupla.